Meus irmãos, bom dia. Com relação à faxina, é bom ouvir a voz do nosso anunciante, porque tem que obedecer às autoridades, né? Camarada com esse óculos escuro aí, eu fiquei até pensando no cacetete, na pistola do outro lado, assim, vamos entrar na linha, porque senão o couro come, né? Por falar em sono, eu também estou com sono. Vou dar uma revanche pro Obed ali no dominó, deixei ele ganhar um exinho para acalmar o coração dele. Aí o rei Dario, o rei do dominó, né? Entrou ganhando também no dominó e a gente ficou até mais tarde na peleja, né? Não, mas foi muito bom, como tem sido bom esses dias aqui com os irmãos, né? Conhecendo um pouquinho mais dos irmãos, ganhando um pouco mais de intimidade, conhecendo novos irmãos, fazendo novas amizades. Um tempo muito proveitoso. Deus trabalhou em nossas vidas. Quando o pastor falou de sono, eu também estou com sono, mas raramente, na verdade eu só lembro de dormir no culto quando eu era criança. Quando eu era criança eu ficava assustado porque eu dormia. A nossa igreja era colada com a casa onde eu morávamos, né? Era um salão na frente da casa. E muitas vezes eu dormia no banco da igreja e eu acordava na esteira, dormia no chão na esteira, sabe? Aí eu acordava na esteira, aí eu ficava imaginando assim, será que eu vim flutuando, né? Da igreja para a cama? Eu ficava impressionado com aquilo, mas dormia muito no culto, quando eu era criança. Eu desconfio que esse negócio de dormir no culto é para criança, né? É para criança. Pastor, mas eu não sou criança. Talvez na idade não, mas pode ser que você seja uma criança na fé ainda. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, olha só, dia de domingo, por exemplo, que a rotina é mais puxada, a gente acorda cedo, vai para a igreja, aquela coisa toda, eu procuro descansar à tarde para que eu chegue inteiro no culto. Então essa é uma boa dica para você. Os cultos do meio de semana nós fazemos um culto mais dinâmico, mais rápido, para que ninguém durma, né? E tem outra questão também. A ovelha começa a ficar tão acostumada com a voz do pastor, que a voz do pastor já faz a ovelha dormir. Tem uns irmãos, né, que o pastor pega lá o microfone e ele já vai encostando. Eu me lembro de um pastor que, pregando, notou que o irmão estava dormindo, ele fez sinal para o diácono foi lá até onde ele estava. Aí o pastor falou baixinho assim, ali acorda o irmão que está dormindo. Ele olhou de novo, viu que o irmão era um daqueles broncos da igreja, né? Aí eu falei assim, eu não, o senhor que fez ele dormir, vai lá e acorda o senhor, né? Então muitas vezes é o pastor que faz a gente dormir. Apesar do nosso sono, eu quero ser bem breve aqui na exposição do texto, vou ajudar os irmãos. Então vocês me ajudem também lutando contra o sono, tá bom? Para que a gente tenha proveito nesse último momento de culto aqui no nosso retiro, que tem sido muito abençoador para nós. A palavra de Deus tem nos alimentado, né, meus irmãos? Ela é viva, ela é eficaz. Aqui não tem mérito nenhum para homem, não é a nossa capacidade, não é o que nós fazemos, é aquilo que Deus faz. E mais uma vez, o meu desejo é expor um trecho da palavra de Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Amém, queridos? Diz assim o texto: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando o seu poder, afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra lida aqui nessa manhã. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem iluminado a nossa mente para a compreensão do texto, nesse momento de culto, onde o Senhor está presente conosco. Pedimos ao Senhor que abra também o nosso entendimento para uma compreensão prática desse texto, e mais do que isso, meu Deus, que o Senhor nos capacite a aplicá-lo às nossas vidas. Em nome de Jesus, continue abençoando o pastor Jonatas e esta amada igreja. Oramos agradecidos. Amém e amém. Meus irmãos, este texto que nós lemos contém um dos versículos que dão subsídio para a crença de que a Bíblia é suficiente para a nossa vida, para a nossa fé, para tudo que nós temos. A Bíblia, ela é suficiente para toda boa obra. Nós temos falado durante esse retiro sobre alguns desafios que a igreja moderna enfrenta. Falamos no primeiro dia sobre o perigo de nos tornarmos apóstatas, ou o perigo de um crente se desviar. Esse perigo está lá em Deuteronômio 13, onde Moisés aponta pelo menos 3 atitudes radicais que nós devemos ter. A primeira delas, devemos eliminar o falso ensino, o falso profeta, não dar ouvidos, apontá-lo como errado. Em outras palavras, nós devemos nos levantar em defesa da fé. Não basta apenas nos calarmos, nós precisamos cerrar os ouvidos e apontar o erro. O segundo perigo que ele diz que pode levar o crente a se desviar é ser influenciado por familiares e amigos íntimos que tentam nos afastar de Deus.
E esta, com certeza, é uma experiência comum a todos nós. E o terceiro perigo que ele diz lá em Deuteronômio 13, são alguns locais, e ele diz lá como cidades inteiras que se desviavam de Deus. E se você descobrir um local desse que promove o afastamento de Deus, a idolatria, o culto a outros deuses, ou o culto estranho, você deve eliminar esse local da sua vida. Bom, as aplicações já foram consideradas e penso também que não são tão difíceis de serem alcançadas no entendimento. A maior dificuldade é de fato praticar isso, né? A maior dificuldade é eliminar o falso ensino, eliminar familiares e amigos chegados, pessoas que gostamos, mas que tentam nos desviar. E também é difícil, embora saibamos dessa verdade, evitar certos locais. É difícil, né? É difícil a gente lidar com tudo isso. Ontem pela manhã nós falamos sobre o perigo que enfrentamos das tentações mundanas. Apesar de estarmos vivendo uma nova vida, um coração regenerado, o mundo ainda tem as suas fortes influências sobre o crente. Paulo, considerando essa dinâmica de luta da carne e do espírito, ele diz em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. Sou miserável. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele conclui então dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos livra da condenação eterna. Amém, queridos? E agora no capítulo 3 de 2 Timóteo, nós temos um texto que vai exaltar o papel das Escrituras. E na verdade ele vai nos ensinar que as Escrituras são suficientes para nós. Que nós não precisamos de acréscimos espúrios, de nenhum outro tipo de autoridade além de as Escrituras. Elas são suficientes. Não precisamos de profetas sonhadores, bajuladores, com mensagens de autoajuda. Meus irmãos, não precisamos do coach, não precisamos dos líderes, dos grandes líderes denominacionais, não precisamos dos sacerdotes da moda ou dos apóstolos de hoje em dia. Porque como diz o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Ele está dizendo um trocadilho aí, porque todos os apóstolos já morreram. E o último a morrer, os irmãos sabem que foi João, já lá no final do primeiro século ou início do segundo, mais para o final do primeiro século. Então, apóstolo bom é apóstolo morto. E, meus amados irmãos, o que a igreja precisa, o que o crente precisa é das Escrituras sagradas. Enquanto dermos ouvidos às Escrituras e mais alguma coisa, nós vamos caminhar mal. Mas quando nós abraçarmos as Escrituras como suficiente para as nossas vidas, nós vamos caminhar com segurança. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O salmista diz no Salmo 119, versículo de número 9, como o jovem da faculdade, do ensino médio, como o jovem moderno ou pós-moderno, purificará o seu caminho. Como? Ele diz, observando-o conforme a sua palavra. No verso 11 do Salmo 119, ele ainda diz, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê, meus irmãos? Para eu não pecar contra ti. Jesus repreendeu os homens da sua época, dizendo-os, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Outrora ele disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós, mais do que nunca, precisamos das Escrituras. Os irmãos sabem que a história da igreja nos mostra como que em algum momento a igreja de Cristo se desviou das Escrituras, inserindo
na sua vida os concílios, a autoridade papal, a influência política, e com isso ela foi infestada de mundanismo, de paganismo, de pragmatismo, e louvado seja Deus, porque um dos gritos da reforma foi sola Escritura. Somente as Escrituras são autoridades para a nossa vida. Esse grito dos reformadores foi um grito dizendo: não é a igreja institucionalizada, não é um governo superior da igreja, mas quem vai orientar a vida cristã é a palavra de Deus. Amém, queridos? Os irmãos estão ouvindo o pastor Jonatas e têm seguido o exemplo dele, mas eu tenho certeza que ele concorda com o que eu vou dizer aqui. Se porventura um dia ele se desviar para a direita ou para a esquerda, não sigam. Sigam-o enquanto ele permanece na retidão da palavra de Deus. Sigam o líder que permanece na retidão da palavra de Deus, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Me parece que esse é o grito do apóstolo Paulo. Posteriormente, a teologia dos reformadores, ou a teologia reformada, ela ampliou a ideia da sola escritura para toda a escritura. Não é somente as escrituras no sentido de limitá-la, mas é toda a escritura é autoridade. O Antigo, o Novo Testamento, a sua compreensão geral, a teologia bíblica, cujo veio central aponta para a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Pregar a Bíblia sem focar em Cristo é criar legalismo, liberalismo e todos os outros ismos e heresias que nós conhecemos. Mas a Bíblia pregada, centrada em Jesus Cristo, nosso Senhor, é a mensagem de salvação que o mundo precisa ouvir hoje, meus irmãos, e que cabe a nós levarmos à frente essa mensagem. Quando nós lemos esta carta e esse texto de forma mais precisa, eu gostaria que os irmãos olhassem para a Bíblia e talvez num esforço aí didático, que você pudesse perceber comigo que o texto do capítulo 3, ele pode ser dividido em duas partes. E eu vou ensinar aos irmãos algo aqui que acredito que vocês até já ouviram muitas vezes, mas é interessante esse negócio. Às vezes vem um pastor de fora e fala a mesma coisa que a gente está falando a vida inteira na igreja, e alguém: rapaz, você escutou o que o pastor falou? O pastor Jota já falou isso milhares de vezes, né? E parece que ninguém escuta. Aí vem o pastor Hélio lá de Cambuci e fala uma vez só: rapaz, você escutou o que o pastor Hélio falou? Eu gostaria que vocês dissessem, se alguém falar isso com você: escutei, é o mesmo que o pastor Jota fala, né? Então vejam bem, irmãos, quando você pegar um texto da Bíblia para ler, não o leia sobre a égide do misticismo. Não leia esse texto achando que ele é mágico, que ele vai trazer uma magia encantadora para a sua vida. Leia o texto bíblico em oração, com reverência, e por favor, faça-nos um bom exercício do português, que é a língua que nós estamos lendo aqui. Os mais cultos aí, os estudantes de teologia, se puderem, estudem as línguas originais e aí cavem ainda mais o texto. Mas nós que não dominamos o grego, o hebraico, nós precisamos pelo menos ter uma boa noção de português. Eu penso que chegará o dia em que as igrejas evangélicas deverão inserir no contexto de escola bíblica aulas básicas de português, de interpretação, de ortografia, no mínimo. E vejam bem, o que eu quero mostrar aos irmãos aqui é algo muito simples do português, que vai ajudar os irmãos em idade escolar e vai ajudar qualquer um de vocês na sua leitura bíblica. Quando você lê um texto, por favor, leia-o por inteiro. Então nós estamos falando do capítulo 3, de um livro que tem 4 capítulos. Para uma compreensão melhor desse capítulo, nós precisamos compreender o livro inteiro. Você já falou isso alguma vez para eles, pastor? Milhares de vezes, acredito. Na sua leitura do bloco, ou da perícope, ou da passagem que você está lendo, procure
por elementos que mostram mudanças de pensamento. E aí eu vou mostrar aos irmãos aqui pontualmente uma conjunção que, via de regra, ela sempre vai alternar ou contrastar o pensamento. Olha para o versículo de número 10. 3:10. Paulo vem nos falando sobre o ímpio, as características dos últimos dias, coisas tão terríveis. E aí no verso 10 ele diz: mas, não é o programa lá da Globo, mais você, não é mais com I. Os irmãos perceberam isso? Eu acho que é oportuno dizer, desculpa irmão, se eu estou sendo até insistente com os irmãos, mas quando você for escrever no WhatsApp, cuidado com o mas com I e com o mas sem I. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém, queridos? E faz uma diferença enorme. Faz ou não faz? Olha, eu não estou gostando do que você está fazendo, mas com I eu vou te matar. Aí você acrescenta aquilo que você falou, aí dá algo pior. Então você faz aqui, irmãos, o mais sem I é contraste, é oposição, é contrariedade. Paulo vem falando de um assunto e de repente ele vira o jogo para o outro lado e muda completamente. Então onde eu quero chegar? O capítulo 3 faz um contraste entre o ímpio, o mundo e o justo e a igreja. Esse mais de contraste vai nos mostrar esse contraponto, e aí você consegue fazer uma interpretação acertada desse capítulo e consegue pelo menos ter uma ideia de como ele pode ser dividido. Isso ajuda a nossa compreensão, e se nós compreendermos bem a palavra, nós vamos aplicá-la bem às nossas vidas. Pastor, eu creio que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e creio que ela é suficiente, porque é então que nós ainda erramos, e erramos como crianças do ensino infantil, repetentes ainda, porque nós muitas vezes não entendemos o texto como ele é apresentado. Ainda tem crente, e eu digo nas igrejas históricas, batistas, que interpretam a Bíblia procurando ali, sabe, caixinha de promessa, versículozinho para animar o dia, né? Eu estou meio depressivo, então eu vou ler um texto aqui para me alegrar. Não é para isso, queridos. A Bíblia pode te alegrar, mas o fim dela não é este. O fim das Escrituras é nos revelar Deus, sua glória, o propósito dele para nossas vidas, e nos levar a uma conversão e obediência crescente em Deus. Os irmãos me entenderam? Amém, queridos? Amém. Então eu vou ler a Bíblia aqui para acalmar a criança que está com... Ok, mas você pode ler qualquer outro tipo de literatura que vai acalmar a criança. Agora, a leitura bíblica, ela deve ser alimento para as nossas almas, bem como o seu ensino, a pregação e tudo mais. Então vejamos. Os irmãos sabem, olha irmãos, eu vou aproveitar o tempo, então, quanto tempo eu tenho aqui ainda, pastor? 11 horas. 2 horas da tarde. Não, pastor, não fale isso porque eu levo isso a sério, né? Não, vou ser rápido, irmãos, eu prometo, tá bom? Tipo o Aguinaldo, rápido igual o Aguinaldo, deixa comigo, né? Vou falar igual o Aguinaldo hoje, tá bom, Aguinaldo? Deixa comigo, né? Ontem ele falou 50 vezes ali, eu falo pouco, eu vou lá avisar ele que ele não fala pouco, né? Mas louvado seja Deus. Sabe o que eu acho interessante quando eu conheço pessoas igual a você? Que Deus nos fez diferente, e nas nossas diferenças nós glorificamos a Deus. Tem uns quietinhos, tem uns que falam mais, tem uns que falam menos, tem uns que falam demais, e mais ainda do que demais, né, Aguinaldo? Mas louvado seja Deus por todos nós, que não precisamos ser iguais uns aos outros, precisamos ser iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vejam bem, irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo são as últimas palavras de Paulo. As últimas palavras de um homem nos seus últimos dias. Você pode pensar num homem que está com um diagnóstico que vai morrer, e o médico diz: olha, você tem poucos dias. Imagine um pai amoroso, imagine um amigo, um mentor espiritual, um discipulador no leito de morte,
e ele escreve uma carta antes de morrer. Ele sabe que vai morrer e pede para entregar essa carta para você. Quando você lê 2 Timóteo, leia desta maneira: um homem que está morrendo e que precisa entregar uma mensagem de amor, de exortação, de encorajamento, de cuidado paternal. Paulo foi o pai na fé de Timóteo. Timóteo se converte por meio do ensino de Paulo. E quando Paulo volta na região onde Timóteo morava, Derbe, Listra, como ele mesmo diz aqui, tem bom testemunho de Timóteo. Era um jovem que a igreja dizia: esse menino tem futuro. Tipo Obed cantando, né? Esse menino tem futuro. A igreja gostou do que viu no jovem, né? E diz: esse cara tem futuro. Quando Paulo soube disso, arregimentou Timóteo para o seu pelotão de missões especiais e leva o menino para o campo missionário. Os irmãos sabem que Timóteo foi companheiro de Paulo durante muitos anos, foi discipulado andando junto, viajando, vendo, observando, até que chegou o tempo em que Paulo precisou dar continuidade à expansão do Evangelho e deixa Timóteo numa igreja de uma região promissora, importante, lá na igreja de Éfeso, uma cidade muito importante da província da Ásia Menor, província romana, lá no extremo Império Romano, e lá está Timóteo na igreja de Éfeso. Paulo continua a sua caminhada e agora ele está na sua prisão, que vai culminar na sua morte. O próprio livro vai nos dar essas informações, pelo menos parte dela. Paulo está preso, agora não é uma prisão religiosa, porque os irmãos percebam uma coisa: Paulo fica preso a primeira vez por causa da perseguição dos judeus, prisão religiosa. Da segunda vez, Paulo é preso como um criminoso. Ele está recebendo julgamentos de acusações criminais. É o Código Penal de Roma que está julgando Paulo agora. E os irmãos sabem que do ano 64, né, aquele grande incêndio que consumiu boa parte da cidade de Roma, e o incêndio parece que durou cerca de 3 dias e muitas cidades e distritos foram consumidos. E as cidades que sobraram, a maioria era habitada por cristãos. E diz a história que Nero usa essa tragédia do incêndio e vai acusar os crentes de terem colocado fogo em Roma, a fim de destruí-la. E por causa disso ele começa a perseguição aos crentes e, lógico, a prisão dos seus líderes. E Paulo então vai para uma prisão chamada de Marmetina, era uma espécie de calabouço, e ali ele recebe julgamento, e ele mesmo vai dizer: o tempo da minha partida está próximo. Capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, terminei a fé. Alguns têm ilustrado essa carta de 2 Timóteo como alguém que está numa corrida de revezamento, e na hora do pique final ele precisa passar o bastão. E Paulo já correu e agora ele entrega o bastão do Evangelho para Timóteo, para que Timóteo continue a obra de levar as Escrituras, de levar o Evangelho à frente. Nós deduzimos, irmãos, que muito provavelmente Timóteo estava num momento talvez desencorajado, talvez até mesmo desanimado. Eu não acredito que Timóteo estava pensando em se desviar, como Asaf, não. Mas é uma outra crise e desafio que nós enfrentamos. É aquele desânimo que vem por causa das perseguições. Se nós não somos assolados pelo risco da apostasia, do desviar, ou se não é uma assolação por causa de tentações carnais, mundanas, vez e outra, via de regra, nós sofremos
aquela prostração espiritual, aquele desânimo espiritual, aquele desencorajamento. E as circunstâncias, com toda certeza, eram ingratas, eram terríveis e eram motivadoras para um desânimo na vida de Timóteo. Porque o seu líder, o seu pai na fé, o seu guerreiro, o seu guardião está preso, prestes a perder a cabeça. O império está perseguindo os crentes. Se não bastasse isso, na igreja de Éfeso, onde o jovem pastoreava, muitos falsos profetas estavam se levantando, espalhando falsos ensinos, talvez um evangelho mais leve, propagando aquela ideia de permissividade, de um liberalismo de o culto aos prazeres, e tudo isso já estava ingressando na igreja de Éfeso, e Timóteo enfrentava os problemas externos, os problemas internos da igreja, e também enfrentava questões de saúde, a ponto de na primeira carta Paulo receitar ali alguma coisa para ele, vinho com água, para que suas fortes dores no estômago pudesse dar um alívio. Pena que não tinha omeprazol naquele tempo, né? E parece que essa questão de... alguns chegam a dizer que Timóteo tinha uma espécie de úlcera nervosa. É possível, devido aos grandes estresses ministeriais. Agora Paulo está preocupado com tudo isso. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é que ele não vai tratar mimimi na vida de Timóteo. Ele vai tratá-lo com a pura e simples palavra de Deus, a palavra da vida eterna. É dessa maneira que Paulo se dirige a Timóteo. John Stott, olha para o livro comigo, por favor. Ele diz que essa carta pode ser resumida em 4 verbos, com base na leitura dos 4 capítulos. Capítulo 1, versículo 13, a carta vai ser resumida em retenha. Então nós precisamos reter. Capítulo 2, verso 3, o capítulo resume-se no verbo, ou no imperativo, suporte. 2, 3. Capítulo 3, verso 14, o verbo agora é permaneça. Retenha ou guarda, suporte. E agora no 3,14, permaneça. E capítulo 4, verso 2, a ordem é pregue. É dessa maneira que Paulo encoraja Timóteo. Retenha, suporte, permaneça e pregue. Retenha, suporte, permaneça e pregue. Então, o imperativo do capítulo 3 é permaneça. Ele nos apresenta o contraste entre um mundo distante de Deus e aqueles que estão servindo a Deus, buscando a Deus. E nesse contraste, meus irmãos, ele vai nos dizer que a solução para vencermos esses dias terríveis que nós estamos vivendo é acreditarmos na suficiência das Escrituras. O apego às Escrituras, o ensino das Escrituras, a fé nas Escrituras, a permanência nas Escrituras. É isso que Paulo vai nos ensinar aqui. E eu quero, nesse momento, explicar de forma mais direta e aplicável para os irmãos. Capítulo 3, do verso 1 ao 9, um retrato dos dias atuais. É impressionante, meus irmãos, como o apóstolo Paulo acertou na mosca a descrição detalhada do século 21. Eu sei que o mundo é mau. Desde a queda,
o mundo foi corrompido, mas nunca antes na história nós tivemos uma geração tão parecida com 2 Timóteo capítulo 3. Se não, vejamos, olha mais uma vez o que diz o capítulo. Verso 1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que os tempos são terríveis nos últimos dias? Porque os homens serão egoístas. A marca principal dos homens dos nossos dias é o egoísmo. Cada um se preocupa só com o seu umbigo. É possível e é assustador ao mesmo tempo nós assistirmos por meio da mídia um náufrago se afogando e os tripulantes de uma embarcação filmando. Mas ninguém tem coragem de se atirar e de fazer o resgate. Porque para mim tá bom. Eu estou aqui, salvo, pouco me importa se o outro está morrendo. Esse é o egoísmo dos nossos dias. Os homens serão avarentos. Os homens hoje estão vivendo, adorando o dinheiro, as riquezas, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Os irmãos viram recentemente, parece que no Carnaval de São Paulo, na parada gay, parece também, né? O ultraje, a ofensa aos símbolos cristãos. E o mundo assiste isso e nem sequer existe uma crítica ou uma retaliação. Na verdade, não, essa é uma expressão cultural. A blasfêmia hoje se tornou uma expressão cultural. A liberdade de expressão. Os homens serão desobedientes aos pais. Eu tenho certeza que essas crianças que estão tudo aqui dormindo, graças a Deus por isso, são muito obedientes. Não é isso? Vocês, crianças, dormindo ou acordados, né? Os adolescentes lá do fundo lá, você já deve ter ouvido papai e mamãe dizer assim: no meu tempo, se o meu pai olhasse para mim, bastava. Quantos aqui são do tempo que se o pai ou a mãe olhasse, já bastava? Faz o sinal com a mão. E o couro comia, se o olhar não funcionasse. Funcionava. Meus irmãos, vocês percebem que os homens são desobedientes aos pais? Essa é uma característica dos tempos terríveis. A desobediência aos pais. E nós, igreja, precisamos interromper essa maldição, dando bom testemunho de uma criação cristã exemplar, na disciplina do Senhor. Os filhos dos outros podem ser desobedientes. Os nossos não. Eles precisam ser disciplinados, para que aprendam a obedecer. Eu estou passado, mas os pais hoje criam seus filhos como se fossem reis e rainhas. Não é mais príncipe e princesa não. Quem manda na casa são os filhos. Quem escolhe o que quer comer são os filhos. Quem escolhe o que quer vestir são os filhos. Quem escolhe ou determina o horário que vai dormir são os filhos. Irmãos, nós temos uma escola lá em Cambuci, no prédio da igreja. Quem escolhe